se consegue. Vem para minha igreja e abra a palavra do Senhor em Atos 7, Atos capítulo 7. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Quando o nosso presbítero Douglas chegar aqui, daqui a alguns meses, 3 meses mais ou menos, eu vi, na verdade marcada, início de março, maio. Aí, pouco depois vai ter um culto de ações de graças, né, pela vida do Brian. O nome dele é americanizado, né? Em inglês é Brian. Não é Brian, feito de minha sogra, Brian. Aí você não é Brian, é Brian. Aí ela disse: se você for essa mulher, eu vou chamar Douglas. Que é Brian Douglas. Amém? A igreja orou, toda a nossa família orou. Ele, com 2 meses, apareceu com uma bronquiolite. Foi momentos difíceis de falar para todos nós. Mas o Senhor, o Senhor, teve misericórdia do Pai, todos nós. Nos presenteia hoje com a presença dele aqui. Essa serva de Deus, filho de Deus, obrigado, né, para a glória do Espírito Santo. E o Senhor, trabalhando na vida do Brian, vai trabalhar muito mais bem. E na nossa vida, Deus colocou todo o trabalho. Através de Brian, muita gente orou, a igreja orou, a família orou, amigos oraram. Brian está aí. Vai ter culto de ações de graça para o Senhor. E vai ter também bolo. E vai ter refrigerante. E vai ter festa. Tem festa do céu e tem festa da terra. Amém? Deus gosta de festa. Deus gosta de alegria. Deus gosta do povo dele unido. Amém? Então vamos fazer isso para a glória do Senhor. Atos capítulo 7, versículo 54. Hoje eu estou com uma Bíblia de Bíblia, porque eu esqueci a Bíblia. Mas o Salmo 119 me dá aqui uma desculpa, quando diz que a tua palavra eu escondo guardada no meu coração. Amém? Então eu esqueci a Bíblia física em casa, mas a palavra do Senhor está no meu coração. Glória a Deus. Jesus não andava com a Bíblia, ele tinha a Bíblia dele, ele era a própria palavra. Amém? Eu estou agora me defendendo. E Jesus tinha, ele era a própria palavra, o verbo que se fez carne. Ele tinha a Bíblia. Amém? Atos capítulo 7, versículo 54, diz assim, eu esqueci do meu irmão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rigavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Quando uma pessoa de Deus morre, e na verdade a gente se alegra com essa morte. É um paradoxo, é uma coisa contrária. Ele morreu de uma forma terrível, é um mar da Bíblia. Morreu uma morte violenta. Imaginemos hoje um homem de Deus, um homem que o pecado dele foi pregado no inferno, e ele passar pelas ruas e as pessoas jogarem pedras nele, até que ele venha morrer. Imagina uma pessoa sendo apedrejada sem ter feito nada, apedrejada porque pregou a Jesus Cristo, apedrejada por ser cristão. Hoje em dia a gente sabe que existe por aí afora missionários, homens de Deus, mulheres de Deus que estão morrendo, decapitados, né? Mas falando aqui da morte de Estevão, a gente tenta trazer para uma realidade de hoje, como se fosse hoje nossa, e seria uma morte terrível. A pessoa morrer sendo apedrejada, morrer de tanta pedrada no seu corpo. Foi assim que morreu o diácono Estevão. Capítulos antes, ou o capítulo anterior, que eu não vou procurar aqui para nós não perdermos tempo, fala sobre a escolha de Estevão. E nessa escolha para ser diácono, para fazer a obra do Senhor como diácono, esse homem e outros tantos foram escolhidos pelo próprio Espírito. O Espírito Santo escolheu e mandou que os apóstolos separassem. Paulo dá essa ordem para que separassem diáconos, para fazer justamente a obra do diaconato, que é servir. O diácono, ele serve. Jesus exerceu o diaconato, e nós hoje todos devemos ser diáconos. A Bíblia diz que é melhor servir do que ser servido. Onde é que é essa matemática? As pessoas preferem serem servidas, mas na matemática de Deus, na lei de Deus, melhor é servir. Quando nós servimos, nós nos sentimos, pelo menos eu creio que você também sabe disso, sempre isso. Quando nós servimos, nos sentimos melhor do que quando somos servidos. É melhor servir. Jesus foi lavar os pés dos apóstolos e Pedro disse: não, o meu não, o meu não precisa não. Jesus disse: Pedro, que eu faço hoje não entende, tu vai entender depois. Jesus estava exercendo a diaconato, ele estava mostrando o valor que tem aquele que serve, aquele que se disponibiliza a servir, ser diácono. É prazeroso quando você vai fazer algo por alguém. A pessoa, às vezes, a pessoa do outro lado está sendo servida, sendo ela humilde, ela se sente até um pouco constrangida, né? Como talvez tenha sido o que aconteceu com Pedro. Porém, Jesus disse que era necessário fazer aquilo, para dar um exemplo. Jesus disse: sendo eu mestre e Senhor, faço isso, faça também. Ou seja, Jesus queria mostrar para ele que a necessidade de sermos sérios uns dos outros. Às vezes não queremos servir ao nosso irmão, ao nosso próximo, mas há uma necessidade da subserviência. Amém? E Estevão foi chamado para ser diácono, foi chamado, separado pelo Espírito Santo para servir. Ele trabalhava na distribuição de cestas básicas para fazer a caridade para as viúvas e os pobres e os órfãos.
Era esse trabalho, porque os apóstolos estavam fazendo, estavam exercendo esse trabalho, porém os apóstolos tinham que se ocupar com o ensinamento da palavra de Deus. E aí a gente percebe a necessidade de cada pessoa do corpo de Cristo, de cada membro do corpo de Cristo. Cada um tem uma função importantíssima na obra. A dos apóstolos era pregar o Evangelho, era ensinar através do Espírito Santo a palavra de Deus. Mas tem que ter outras pessoas que façam outra coisa. E nesse momento aqui, Estevão tinha que servir as viúvas, os pobres e os órfãos. Então, a gente percebe aqui que cada um de nós somos úteis na obra de Deus. As pessoas às vezes acham que eu queria ser pregador, mas Deus chamou você para ser outra coisa, para ser ministro de louvor, para cantar, para louvar apenas nas oportunidades, para interceder por alguém ou pela igreja, pela obra de Deus, pelos missionários, para interceder no círculo de oração. Tem tantas, são diversidades de obra, de serviço na obra de Deus. São diversos os serviços. No caso de Estevão, era esse. Às vezes ele foi chamado para fazer a obra e logo depois Estevão estava aqui sendo apedrejado em prol do Evangelho, porque era crente, porque era servo do Senhor, porque havia a perseguição, já estava começando a perseguição ali contra os cristãos, e quem estava perseguindo era o apóstolo Paulo, que depois passou a ser perseguido também. Jesus disse isso: importa ele saber que ele vai ser perseguido por causa do meu nome. Paulo estava consentindo na morte do diácono Estevão, mas depois o próprio apóstolo Paulo é perseguido de uma forma também terrível. Ele comenta que foi chicoteado com vários açoites, passou por naufrágio, foi apedrejado também, ele e Silas, foi jogado numa prisão, passou por tortura. O diácono Estevão estava sendo torturado aqui. Eu fico imaginando, eu vou me imaginar, e você também se imagine aí, você ser apedrejado por ser cristão, uma pedra daquela vida, bater no seu corpo, lhe ferindo, e você cair ali, e adormecer, ser morto. Uma tortura isso, morrer de pedrada. O ser humano ser morto por outros seres humanos por pedradas. Isso não se deve fazer nem com o pior terrorista, o pior bandido, o pior marginal que seja. Primeiramente, também que não cabe a nós fazer isso com ninguém. Então, cada um vai responder para Deus, para com Deus, com os males que fizerem, vão receber aquilo que eles plantaram, mas não cabe a nós, até porque tem justiça para fazer isso, tem polícia, tem justiça e assim segue. Mas aqui, nessa época era tratado dessa forma, e o diácono Estevão estava também aqui sendo torturado nesse momento. Mas o interessante é que a Bíblia diz que aqueles homens estavam rilhando os dentes de ódio contra Estevão. Estevão estava passando, eles estavam cheios de ódio no seu coração. Mas a palavra de Deus diz que eles estavam cheios de ódio, rilhando os dentes, mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor. Cheio do Espírito Santo, ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. A pessoa que tem o Espírito Santo, a pessoa que é cheia do Espírito, por mais que receba pedradas de alguém, por mais que receba calúnias, injúrias, difamação, por mais que receba o mal de alguém, ela, cheia do Espírito Santo,
ela vai ver a glória de Deus, ela vai ver Jesus Cristo, ela está com os seus olhos, ela vai ver filhos do céu. A pessoa que tem Deus, por mais que venha a adversidade, por mais que venha essa tribulação, esse massacre, né? Por mais que esteja passando pelo que estava passando aqui. Aleluia. Porque deve ser muito dolorido um ser humano estar sendo morto, né, por outro ser humano. Primeiro que ele não tinha feito mal, ele não era malfeitor. E ele vê pessoas atirando pedra contra ele. Isso aí deve ser terrível. Mas ele não olhou para aquele mal que estavam fazendo para ele. Ele olhou para os céus. Tem momentos na nossa vida que a gente está passando por muitas coisas. Se levantam pessoas contra nós, brilhando os dentes contra você. Mas o que você tem que fazer é olhar para o céu. Olha para o céu que você vai ver a glória de Deus. Olha para o céu que você vai ter paz no seu coração. Por mais que você esteja passando, aleluia, por esse momento aqui, aleluia, de sofrimento, momento de dor, momento onde você está percebendo que suas forças estão se esgotando, que você vai morrer. Estevão sabia que aqui era o fim da vida dele aqui na terra, mas ele não parou para revidar as pedradas, ele não parou para esculhambar, ele não parou para também retribuir as difamações, as injúrias, todo o mal que estavam fazendo ali para com ele. Ele não olhou para aquela multidão como seu inimigo, como seu algoz. Apesar da gente que está assistindo essa cena, a gente percebe, né, quão mal eram aquelas pessoas. Mas Estevão não parou para olhar para elas. A palavra de Deus é bem clara, quando diz que ele é cheio do Espírito. Então, a importância de nós estarmos cheios do Espírito. Porque quando se levantar algo contra a nossa vida, aleluia, que a gente olhar ao nosso redor e não ver um amigo, porque pode acontecer isso, sumir todo mundo. Fizeram isso com Cristo, todo mundo abandonou ele. O próprio apóstolo Pedro negou Jesus olhando para ele. Pedro negou Jesus, os discípulos correram, fugiram. Ele se sentiu só naquele momento. Estevão também estava passando por isso. Estava só. Se aconteceu com Cristo, aconteceu com Estevão, pode acontecer com você, pode acontecer comigo. E talvez já tenha até acontecido algum dia. Mas a importância do homem e da mulher de Deus estar cheia do Espírito é que nesse momento você não vai blasfemar contra Deus, você não vai pecar contra o seu irmão, você não vai pecar contra o seu inimigo, porque não é você que é inimigo deles, eles são seus inimigos. Se levantam inimigos contra nós. Aleluia. O próprio salmista diz que muitos eram os seus inimigos. Todos, né? É até aí que fala. Quando meu inimigo se levantarem contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Amém? Amém. A vitória vem do Senhor. A tua vitória vem do Senhor. Porque muitos inimigos podem se levantar. Você pode olhar ao seu redor e estar só recebendo pedradas. Pode estar com medo dessas pedradas. E deve doer. As pedradas doem. Mas essas pedras que estão lançando contra você, aleluia, vai servir, aleluia, para que você possa se erguer. Se você estiver olhando para o céu. Se você olhar para o Senhor, se você estiver primeiramente cheio ou cheia do Espírito Santo. A palavra de Deus está tudo dizendo que Estevão viu a glória de Deus e viu Jesus Cristo à direita do Pai.
E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Veja, não quiseram ouvir aquilo que Estevão estava falando. Não prestaram atenção àquilo que Estevão estava falando. Muitas vezes a gente está falando que Jesus é bom, que Jesus salva, a gente está pregando o Evangelho, a gente está fazendo o bem, a gente está ali querendo dizer para aquelas pessoas: olha, eu estou vendo Cristo, olha, Cristo, a glória de Deus está sobre a nossa vida. Mas tem pessoas que estão tapando os ouvidos para poder justamente fazer o mal, para arremeter, porque aqueles homens taparam seus ouvidos e arremeteram contra o Estevão, jogaram pedras, continuaram jogando pedras, não quiseram saber o que Estevão estava falando ali, lançaram pedras, fazendo mal, né? Aleluia, contra a vida deste homem. E lançando fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Veja, ele pediu a Jesus Cristo. Naquele momento, Estevão estava orando a Jesus. Ele não pediu a ninguém mais, ele pediu ao próprio Senhor Jesus: perdoa os seus pecados, perdoa eles, porque eles não sabem o que falam. A oração de Cristo na cruz também foi essa ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que falam. Estevão aqui está sendo um imitador do Cristo. E eu e você temos que ser imitadores de Cristo. Mas muitas vezes a gente está dizendo assim: Senhor, mata, Senhor, fere, Senhor, derrama, descarrega a condenação. Senhor, a vingança é tua e eu quero que o Senhor se vingue de A, de B, de C, porque fez isso contra mim. Eu digo porque esse segredo muitas vezes não dou conta do meu coração. Mas Deus falou comigo para que eu falasse para a igreja, e a gente tem que mudar a nossa nação. A gente não pode estar desejando mais o mal. A gente tem que entregar nas mãos de Cristo. Aleluia. Veja, aqueles outros estavam fazendo mal contra Estevão. Estevão disse: olha, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque se eles soubessem o que fazem, eles não tinham matado Cristo e nem estavam apedrejando Estevão. Então você vai fazer a sua oração agora diferente. Senhor, perdoa essa pessoa, porque ela está vindo contra mim, ela está arremetendo contra mim, ela está lançando pedra contra mim. Perdoa, porque ela não sabe o que faz. Sabe o que você quer dizer? Senhor, se essa pessoa soubesse a intimidade que eu tenho contigo, se essa pessoa soubesse que eu sou diácono do Senhor, se essa pessoa soubesse que eu sou servo teu, essa pessoa jamais tentaria algo contra a minha vida. Então perdoa. Aí a questão de perdoar ou não é entre Deus e a pessoa. Mas o que você deve fazer é a oração de Estevão, é a oração de Cristo. Perdoa-se, porque ela não sabe o que faz. Se eu perguntar a você agora: você tem algum inimigo? Talvez você fique aí a noite toda fazendo ali a lista, né, de inimigos, pessoas que já se levantaram contra a sua vida. Ou talvez você diga: não tem inimigo, só tem algumas pessoas que eu não quero estar próximo, só tem algumas pessoas que eu não quero conversa, só tem algumas pessoas que eu quero estar bem. Não, eu não tenho raiva dela. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Entenda que essa pessoa fez um mal terrível a você. Logicamente a Bíblia fala: fugir da presença do mal, isso aí é verdade. Mas mude o seu conselho. Seja sincero com Deus e diga: Senhor, perdoa ela.
perdoa, Senhor. Quando você colocar esse amor no seu coração, quando você colocar esse perdão no seu coração, você vai ver que vai mudar na sua vida, aleluia. Que você vai ser cheio do Espírito Santo. Deus falou comigo, aleluia. Essa palavra, Deus falou comigo porque verdadeiramente eu estava indo por um caminho errado, achando que estava certo. E a gente tem que ser sincero. E a gente tem que parar de estar numa lista de inimigos. A gente tem que parar de estar desejando o mal das outras pessoas. A gente tem que parar de estar dizendo assim: olha, eu não quero, não estou com raiva, eu não estou com nada, mas deixa para lá. Não, olha para ela agora. Passa lá no meu, porque esta noite eu vou estar orando por todas as pessoas que me fizeram mal. Aleluia. Esta noite, e a partir de hoje, não só esta noite, mas eu vou estar para me policiando, para não estar com essa raiva no coração, porque o diabo, ele levanta pessoas contra a tua vida, para deixar o teu coração sujo, para você ficar com sua consciência pesada, para você estar aqui com hipocrisia, orando, louvando, falando com Deus, pregando a palavra, evangelizando, mas na verdade o teu coração está sujo. Ou você é, ou você é. Ou eu sou, ou eu não sou crente. Ou eu sou filho de Deus, ou eu sou filho de Deus. Então, para poder mostrar para você mesmo que você não tem ódio no coração, não está com raiva, não está com mágoa, vai orar pela pessoa que te fez mal hoje. Eu e você, nós vamos orar. Eu vou começar com uma pessoa bem perto da minha casa. Uma pessoa que mora bem perto de mim. Vou orar por ela. Eu não consegui orar por ela. Eu não consegui orar por ela. Eu orava, vi essa mulher passar e dizer: rapaz, é o próprio capeta. É o bicho ruim mesmo. Nela, pessoa. Porque a raiva que o diabo colocou no meu coração é aquele negócio. A pessoa faz um mal e você diz: não, mas eu sou perdido, perdoar, você perdoa. A pessoa faz de novo, aí você diz: poxa, vou ter que perdoar, não, perdoa. Aí você perdoa, uma pessoa é muito ruim, vai fazendo. Mas só que Jesus disse para Pedro assim: perdoa 70 vezes 7 por dia. Era por dia. Imagina 490 vezes você perdoar a mesma pessoa num dia. A pessoa vai praticar quase 500 pecados contra você, 500 males contra você, e Jesus diz assim: perdoe. Jesus é bom de calma. Pedro chegou porque os judeus só perdoavam 3 vezes por dia. Era o máximo que os judeus podiam perdoar. Olha, 1 é pouco, 2 é pouco, 3 é demais, tem que perdoar até 3. Os judeus só perdoavam 3. Aí Pedro, querendo ser bonzinho, fez: Senhor, quantas vezes você deve perdoar como que for contra não? Aí, 7 vezes, né, com o número de Deus, Pedro querendo apelar, né, para poder receber um elogio, que Pedro gostava, né, um elogio. Toda vez que Jesus fazia uma pergunta, que se levantava, já precipitava e falava. Aí Jesus disse assim: perdoa 70 vezes 7. Eu acho que Pedro deu assim: para quem foi perguntar? Eu acho que não só Pedro, mas até nós mesmos ficamos pensando: para que Pedro foi perguntar? 3 estava bom, 3 estava bom, mas Jesus disse assim: perdoa sempre. Porque eu acredito que a pessoa que você, que lhe persegue, a pessoa que lhe afronta, a pessoa que lhe odeia, ela não vai fazer 490 erros, né, contra você. Não vai lhe afrontar 490 vezes num dia. Eu acredito que não é possível, né? Eu acho que não. Mas se fizer, perdoe. E a pessoa vai ter que estar o dia todo ali, ó, falando mal, escrevendo, fazendo alguma coisa, fazendo intriga, mas 490 eu acho que é um número bem alto para essa coisa. Mas a gente precisa aprender a perdoar. Porque esse negócio de não, tá bom, eu perdoo. Perdoei, mas não consegue fazer nenhuma oração, nem para que Deus venha salvar. Não, se Jesus queria salvar, ele salva. Se Jesus queria salvar, ele salva, porque ele é bom. Ele é bom, você dizer assim: eu sou ruim. Porque quando a gente diz assim: não, Jesus tem coração bom, porque você está querendo dizer assim: aquela pessoa é tão má que se eu fosse Jesus, eu não perdoava. A verdade é essa, porque a gente precisa ser sincero. A gente não tem essa capacidade de orar por aquela pessoa que nos fez mal.
Não tem essa capacidade. Dar perdão é algo extremamente difícil. Eu acho que é algo extremamente impossível para o homem, mas não para Deus. Deus faz você oferecer o perdão. Uma vez eu disse assim para Jesus me perdoa, mas eu estava com uma certa raiva de uma pessoa no coração. E ele disse assim: eu lhe perdoo, mas você também tem que perdoar. Aí eu fui confrontado com Deus do céu. A gente precisa ser confrontado com a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela nos confronta todos os dias. Aleluia. Porque a gente tem que reconhecer a nossa pequenez, a nossa falha. A gente tem que reconhecer os nossos pecados. E a gente tem que verdadeiramente ser crente para dizer assim: eu perdoo. Não é fácil perdoar uma pessoa que está o tempo todo desejando o teu mal, mas Estevão perdoou uma pessoa que está matando ele. Não foi Jesus Cristo, não, porque Jesus, a gente às vezes pensa, não é porque Jesus também é Jesus, né? Mas não, mas foi Estevão. Foi Estevão, um homem como eu, um homem como você, que só decidiu servir a Cristo, porque Cristo nos escolheu, Cristo nos separou para fazer uma grande obra, e ele tomou posse daquilo ali, e ele foi crente até o momento da sua morte. Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olhou assim a glória de Deus, e ele viu que aquilo ali não era nada comparado ao que ele estava vendo. Porque ele estava olhando para cima, ele estava olhando para Deus, ele estava olhando para o céu, ele estava olhando para a glória de Deus, ele estava olhando para Jesus Cristo. A gente, quando para de olhar para Jesus Cristo, que a gente começa a olhar para as pedradas que a gente está recebendo, a gente nunca vai perdoar. A vontade que vai dar é se a gente tiver a oportunidade de pegar uma pedra daquela e devolver, a gente vai devolver. É a pessoa jogando de lá e você jogando de cá. Porque a gente não está olhando para Cristo, porque a gente não está olhando para o céu, mas a gente chega aqui, a gente louva, a gente prega, a gente senta ali, a gente cultua, mas quando chega em casa é outra pessoa, continua com o mesmo ódio, com a mesma mágoa, com o mesmo sentimento, mas aleluia, tem que chegar o fim do ciclo. Glória a Deus. A gente precisa aprender com Deus, com Estevão, com Jesus Cristo, que perdão é muito mais que isso. Não é fácil. Não é fácil não. Porque talvez você esteja pensando assim: fulano dá um perdão, vou orar por ele. Mas quando você for orar, você vai dizer: eita, mas tinha ciclano. Aí é fogo. Aí é demais. Ciclano não. Nem lembrava que tinha ciclano que te fez um mal há 10, 15 anos atrás. É ciclano que você vai ter que perdoar. É ciclano que você vai ter que orar. É fulaninha que está fazendo um mal hoje, está jogando pedra em você, está batendo na sua cabeça, está doendo. Lembra dela, irmã? Eu já lembrei de coisa. Nem mais, minha vida, contra a minha vida, tem mais. Mas eu estou lembrando. Jesus sabe, vai no arquivo, puxa lá da memória lá. Não é memória ruim, não. Faz o download aí do nome daquela pessoa, chega em casa, põe o teu joelho de Jesus. Perdoa porque ela não sabe que ela está mexendo com o cérebro dela. Ela mexeu com a cérebro do poder. Jesus, fala com ela, perdoa ela. Eu estou orando por ela, porque eu sou crente. Eu estou orando por ele, Senhor, porque eu tenho temor dele. Eu estou orando, Senhor, porque eu quero ir para o céu. Eu estou orando porque eu quero ser crente de verdade. Eu estou orando porque eu não quero ser crente hipócrita. Que eu digo para os outros perdoar, mas eu não perdoo. Senhor, eu estou orando para mostrar para o Senhor que o Senhor fala comigo.
que eu ouvi a tua voz. Porque se você está ouvindo a voz de Deus aí, você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Porque Deus só repreende o filho que ele ama. Eu sou privilegiado. Porque Deus me repreendeu. E eu perdoo essa pessoa. Que ela está aqui na minha vida. Mas eu perdoo. E vou orar para ela. E vou dizer, Jesus, eu creio que se for da tua vontade, eu vou ver ela transformada. Eu vou ver ela transformada. Eu não quero ver ela transformada para ela vir pedir perdão, não. Eu quero ver ela transformada para Deus preparar um momento para eu ir até ela pedir perdão. Porque até eu já falei com ela outra vez. E ela soltou os cachorros. Isso começa aí. Então eu não vou mentir, não, porque eu também tenho medo. Eu tenho medo de chegar até ela, mas eu vou pedir a Jesus. Faça isso também. Às vezes dá medo de você ir até a pessoa para pedir perdão. Mas faça o seguinte: olha a Deus, Deus vai preparar um momento. Deus vai preparar um momento especial, vai ficar só você e essa pessoa. E você vai dirigir a palavra para ela. E Deus vai quebrantar o coração. Uma vez, um colega de trabalho, que era muito respeitado, temido por alguns outros colegas, ninguém queria perturbar ele, porque ele tinha uma certa cobertura dos superiores e tal. Ninguém ousava afrontar ele com nada. Aí eu estava instalado lá em Porto de Galinhas. Aí lá no quartel só tem 3 motos novas, 3 motos lá no quartel. Aí o sargento disse assim: olha, vai lá para Porto de Galinhas, pega essas 3 motos novas da equipe e vai lá para Porto de Galinhas. Porque as outras motos eram meio sambada. Era ruim de chegar lá para o trabalho lá, para desempenhar o trabalho lá, isso está certo. Aí quando eu fui pedir um colega que estava com a moto, eu disse: olha, você não tem que desarmar essa moto aí, porque a gente estava com de galinha só. Comigo não tem problema não. Eu disse: mas fulano, mas quem é que tem fulano? Fulano não vai querer não, eu disse: fulano não vai querer. Fulano é saudade, meu amigo, lá do igual. Fulano vai ter que desarmar. Tem que falar, ele tá certo. Aí não vem fulano. É só, fulano. Aí a pessoa está com moto, está armando a moto, tem que desarmar, que a gente vai lá no complicado, se a gente mandou pegar essa moto deles. Não, vou dar não. Aí eu disse: não vai deixar não, então você vai para o galinha. Aí ele disse: não vou não, estou em Olinda. Eu disse: tu quer comparar o Olinda com o galinha? E o sargento mandou desarmar essa moto aí. E ficou aquela discussão feita: se você não entregar a moto, eu vou ter que falar com o sargento que eu vou de galinha com a moto velha. Cai nos pedaços, capaz de ficar no meio do caminho. Aí eu fui falar com o sargento, ele se foi desarmar. Aí o sargento chamou ele assim: foi fulano, entrega a moto. Aí ele ficou com raiva, aí entregou a moto pra gente, aí foi um complicado. Só que no caminho, aquele negócio foi fazendo mal. Poxa, brigar com a cara de uma bola, com uma besteira dessa, e eu fui, teve uma questão que ninguém me dava queixa pra ele, e aquilo estava me fazendo mal, e eu trabalhei o sangue todo mal. Quando eu cheguei no quartel, que eu estou estacionando a moto, ele está estacionando a moto do lado, aí eu desci da moto e já fui falar com ele. Aí quando eu fui falar com ele, eu fui fulano, ele fez: aí eu disse: eu quero pedir desculpa. Ele: eu também quero pedir desculpa. E aí, graças a Deus, os dois pediram desculpa um ao outro. Mas, rapaz, que besteira que eu fui enfeitando, rapaz, passei o serviço mal, e eu também. E graças a Deus, Deus quebrantou o coração dos dois ali. E não existe uma coisa melhor na vida de um cristão. É quando ele libera o perdão. E aí ele também recebe o perdão. Então, parece uma coisa simples, parece uma besteira. Mas o diabo ele trabalha assim, sabe? Para colocar raiva e briga no coração das pessoas. Para se engalfiar, para ter a discórdia, para ter a contenda, para ter a briga, para ter a separação, desunião. Quando na verdade a gente quer a união, todo mundo se amando, unindo, se perdoando. É alguém batendo assim, sei lá, fazer alguma coisa com você, você não tem culpa não. Você pede até desculpa em quem pisou nos seus pés. O verdadeiro cristão faz isso. Estevão, ele dá um exemplo aqui para nós que serve Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.